Olá minhas amigas, meus amigos, Causos Colorados número 5. Hoje a gente não volta tanto ao passado, mas retroage um pouquinho. Por quê? Por que eu tô aqui no meio do estacionamento, né? Do Beira-Rio? Bom, vê se tá louco, o que tá no pátio do Beira-Rio fazendo o que no estacionamento? Aqui eu tô pisando onde foi um dos grandes campos dos sonhos do Inter, né? O campo suplementar. Os campos suplementares, na verdade, eram 6, né? E aqui onde era que o time principal treinava, o time principal do Inter treinava, tendo ao lado também a gurizada. A base, aqueles jogadores que estavam por subir, né, o time sub-17, time sub-20, na época chamava juvenil e júnior, né, agora mudou a denominação, mas na época eles treinavam aqui, um do ladinho do outro. E por que eu tô aqui? Porque já fazem 11 anos que os suplementares desapareceram em virtude da chamada da modernidade, né? Com a reforma do Beira-Rio, os campos suplementares acabaram virando cimento, né? Acabaram virando cimento e asfalto, porque estava previsto no plano. E, sobretudo, em 2012, Dorival Júnior foi o último técnico a dar treinamento no campo suplementar. Dorival deu o último treino e o campo foi desativado. Por quê? Porque Andrade Gutierrez fez daqui, do gramado principal, do principal suplementar do Inter e do gramado auxiliar, onde treinava a gurizada, um canteiro de obras, onde seus operários ficavam, onde o maquinário também ficava. Então, aqui era um grande canteiro de obras da Andrade Gutierrez. Às minhas costas, no edifício garagem, nós tínhamos mais 4 campos suplementares, que se estendiam até lá atrás, onde fica a Capela Nossa Senhora das Vitórias, que é a capela que todos vocês conhecem também aqui, a Capela do Beira-Rio. Então Dorival foi o último treinador do Inter a comandar um treino no campo suplementar do Beira-Rio. Aqui atrás, onde tem, enfim, se estende esse asfalto todo, que é o estacionamento, atrás do Padre Cacique, né? E aqui atrás de mim, caminhões e carros, os gramados principal, suplementar 1, suplementar 2, que era onde o time titular do Inter, o time principal, treinava, tendo logo ao lado a base. Por exemplo, eu me lembro de assistir treinos do Inter, comandados pelo Muricy e pelo Abel, tendo ao lado Alexandre Pato treinando. Alexandre Pato, Luiz Adriano, aquela geração toda do Inter treinando logo ao lado. E aí para os técnicos também ficava mais fácil, porque eles podiam enxergar os jogadores, né? Não é agora como, enfim, lá em Alvorada que para ver os guris, ou tu precisa de scouts, né, muito bem feitos, ou o técnico tem que ir lá, ou de vez em quando os guris têm que vir aqui ao fundo, atrás do edifício garagem, treinar no CT Parque Gigante. Os técnicos mesmo dizem, né, que isso é bem mais difícil para o treinador do que ter os guris ao lado, poder acompanhar o dia a dia, a rotina. Daqui a pouco precisou de algum guri para completar o time, chama do lado, era atravessar um portão, né, só cruzava um portão e o guri estava jogando já com o time principal. Uma curiosidade, né? Uma triste coincidência, na verdade, desde o fim dos suplementares, o Inter não ganhou mais nada de título grande, né? O último título grande é justamente com o Dorival Júnior, que é a Recopa Sul-Americana sobre o Independiente aqui no Beira-Rio, com uma atuação simplesmente de gala do Leandro Damião. Acabou com aquele jogo, destruiu o Independiente e uma atuação que ficou marcada na história, porque também foi o último grande título do Inter, o último título de repercussão. Depois daquela conquista, só estaduais. E 2019 seria a grande chance, né, de um novo Beira-Rio ganhar seu primeiro grande título, ganhar sua primeira grande taça. Infelizmente não deu. Então eu tenho saudades suplementares, porque campos nos quais jogaram de Falcão a Tafarel, passando por toda a geração de ouro, de Libertadores, de Mundial, todos eles treinaram aqui atrás de mim, no campo suplementar do Inter, que em 2012, infelizmente, foi desativado. Querendo ou não sei se vocês têm ideia disso, né? Têm noção disso. Claro que vocês têm noção, você sabe. Mas é incrível. Mas ano que vem, o novo Beira-Rio completa 10 anos já. 10 anos. Então tá na hora de uma grande conquista, né? Ali adiante, de anos atrás, evidentemente, não existia a Rua Fernandão, né? Não existia a Rua Fernandão. E onde está o circo, passa a Rua Fernandão. Passa o circo, era tudo do Inter ainda. Era tudo do Inter. E acho que a partir da Rua Fernandão já eram campos de areião. Eu cheguei a fazer peneira com o seu Abílio dos Reis lá no areião. Não passei. É verdade, também foi uma injustiça, né? O seu Abílio juntou um guri de cada posição, eu era zagueiro.
um guri de cada posição, e botou a jogar de cara com o time juvenil do Inter. Tomamos um laço, evidentemente, acho que com 5 minutos devia estar um 7-0 já. Sobrou um guri só daquele time no qual eu fiz peneira, não sei quem era, não sei se virou jogador, enfim, mas foi uma devastação, foi um passeio que a gente levou. Então, lá no fundo, onde está o circo, também funcionava como estacionamento. Lembro várias vezes de eu vir no jogo em jogos com o pai, e o pai estacionava lá adiante, lá no areião, e a gente tinha que primeiro atravessar toda essa parte aqui do circo até a superior ou até a social, dependendo do jogo, e depois voltar também. Em dia de chuva era mais complicado, que o barral tomava conta porque era tudo areia a partir da Rua Fernandão. Aqui no meu fundo ainda, muitos anos atrás, tinha uma praça, e bem antes do posto de gasolina tinha um cachorro quente, sabe? Isso puxa vida, nos 80 ainda. Depois ainda teve posto de gasolina, né? E hoje é tudo asfalto e concreto, porque o Inter um dia espera também fazer dessa parte onde é o grande estacionamento aqui, as duas torres, né? As duas torres aí que agora vão... Deixa eu ficar mostrando o Beira-Rio, não ficar me mostrando. Vamos conversando e mostrando o Beira-Rio. Então, a grande questão também, e que ainda vai ser discutida aí proximamente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é se o Inter terá direito a construir essas duas torres, porque, enfim, em tese, superaria os andares permitidos da lei municipal, né? Ainda que logo ali diante do Barra tenha verdadeiros arranha-céus, né? Mas enfim, a coisa promete ter uma discussão bem grande e ser bem acalorada também no quesito do que for para debater as duas torres a serem construídas aqui no Beira-Rio, pelo menos no projeto, né? Que é um centro clínico e um hotel também, possivelmente terceirizados, né? Mas aí, claro que o Inter ganharia também com isso. Aqui onde estão essas árvores, sobretudo aqueles dois pinheiros ali, não sei se vocês lembram, ficava um bar. Tinha o bar Celeiro de Ases, que a imprensa gostava muito porque às vezes a gente ficava ali tomando um cafezinho e do lado de fora da grade, às vezes assistindo o treino. Mas na maioria das vezes a gente ficava também dentro do gramado suplementar assistindo a todo o treino. Mas, desculpa, falhou a voz. Mas eram outros tempos, é verdade, né? Hoje em dia as coisas são mais complexas e a gente não tem tanto acesso assim. E aqui o edifício garagem também, onde ficavam antes gramados suplementares. Lá ao fundo a Capela Nossa Senhora das Vitórias, que também ficava de frente para o último gramado suplementar do Inter, onde os menorzinhos treinavam, né, muitas vezes. E, enfim, onde muitas pessoas também iam fazer suas orações antes dos jogos, agradecer, né? E depois virou um local de culto também ali, a estátua do Fernandão, além da Capela Nossa Senhora das Vitórias, evidentemente, né? E aqui a gente vai se aproximando de outro setor icônico do estádio Beira-Rio, né? Claro que já mudou bastante, não é mais assim agora, mas aqui o famosíssimo Portão 8, onde na minha juventude também estive várias vezes protestando, sobretudo nos anos 90, né? Quando as coisas não funcionavam, não iam muito bem, a gente ficava aqui no Portão 8. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado, porque eu tenho saudades dos campos suplementares e que um dia o Inter, talvez CT de Guaíba, né, volte a ter treinando do lado profissionais e a gurizada aí que está pronta para subir também do Celeiro de Ases, tá bom? Nos vemos logo mais. Aqui do Beira-Rio. Tchau, tchau.